1 Tessalonicenses 2. Continuando, leitura do versículo 13. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Clame a Deus para que Ele te ensine mais e mais através dessas palavras. Veja bem, a forma como os tessalonicenses receberam a palavra de Deus só poderia ser obra do Espírito Santo. Veja, versículo 13. Veja então, viu? Tudo que foi ensinado acolheram como palavra de Deus e não de homens. E mesmo com a ausência de Paulo, ele diz que esta palavra está operando eficazmente. Meus irmãos, a palavra de Deus não é uma mensagem de simples poder humano. É uma mensagem que vem do Todo-Poderoso, do único Deus. Ela traz mudança, transformação. No versículo 14, Paulo mostra que foi uma palavra tão poderosa que um povo de raça, língua, costumes, cultura e religião totalmente diferentes das de Paulo, mesmo eles sendo totalmente diferentes, eles foram transformados porque creram nessa palavra. A ponto de, tá lá no versículo 14, diz lá: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia.
E eles chegaram a sofrer igualmente, padeceram. O quê? Perseguição. Perseguição por parte dos judeus que não se converteram a Jesus. Estes os perseguiram. Versículo 15. Assim como mataram o Senhor Jesus, perseguiram Jesus e os profetas, os próprios judeus não convertidos passaram a perseguir os tessalonicenses, assim como estavam perseguindo a Paulo e outras igrejas. Que exemplo! Que exemplo! Esses irmãos que tinham ídolos, que nunca tinham ouvido falar de Deus, da palavra, mudaram de vida, foram transformados, se tornaram exemplos. E tem que ficar o questionamento nas nossas cabeças. Ouvir a palavra de Deus te fez uma nova criatura? Te fez ser um exemplo onde vive? Continue lendo e estudando esta palavra, porque é somente assim que o Espírito Santo vai nos transformando. Continuando a leitura, versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo começa justificando a sua ausência entre os tessalonicenses e diz que ele e alguns companheiros tentaram ir ver os tessalonicenses, mas Satanás barrou o caminho. Isso está lá no versículo 18. Vocês estão entendendo a seriedade destes ensinamentos? Aqui claramente Paulo ensina, como ensinou em outras cartas para outras igrejas, que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados e potestades. Muitas vezes nos preocupamos mais com as coisas deste mundo. Finanças, emprego, estudos, seja seu estudo, estudo do seu filho, estudo do seu neto, com aparência física, com relacionamentos. Nos preocupamos mais com as coisas deste mundo do que com as espirituais. O cristão que não cuida em primeiro lugar da vida espiritual, em primeiro lugar da vida espiritual, é fraco e cai nas ciladas do inimigo, vive ansioso e com medo. Por isso, para terminar,
queria compartilhar um outro pedaço da palavra. Abre a Bíblia. 1 Pedro 5. Vamos ler dos 6 ao 9. 1 Pedro 5, do 6 ao 9, para complementar o que nós estamos lendo. Presta atenção. Começando no 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora, preste atenção. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha agora, preste atenção. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meus irmãos, o diabo anda em derredor como um leão faminto que quer devorar alguém. E o que você tem feito para se proteger? Precisamos nos proteger dessas ciladas. Como? Fortalecendo a nossa fé. Como fortalecer a fé? Tendo mais intimidade com Deus. E como podemos ter mais intimidade com Deus? Lendo a Bíblia, meu irmão. Conhecendo a palavra de Deus que foi revelada a nós. Aprendendo mais e mais, clamando para que o Espírito Santo nos fortaleça, aumente a nossa fé. E em oração também. Em oração, clamando ao Senhor pela alegria na salvação de Jesus, pela força que não é nossa, mas vem dele. E assim, mesmo em meio a dificuldades, como Paulo, que não estava conseguindo ir até os Tessalonicenses, ele continuou firme e forte, crendo que Deus estava no controle, que Deus era soberano. Você está forte em Deus? Você vive ansioso e preocupado com as coisas deste mundo? Cuidado, cuidado. Cuide mais da sua vida espiritual, cuide mais, cuide mais. Separe um tempo para estudar a palavra de Deus, se possível, diariamente. São nesses momentos a sós com Deus que o Espírito Santo vai te fortalecendo, vai te ensinando e vai te acalmando. Que Deus nos ajude. Amém.